Você descobre que o CNPJ da sua empresa está negativado. O banco nega crédito. Fornecedores começam a exigir pagamento antecipado e alguns contratos simplesmente deixam de acontecer. Mas afinal, o que significa ter um CNPJ negativado? E será que isso coloca a empresa em risco imediato? É sobre isso que vamos falar hoje. Olá pessoal, aqui é Fabiano Chiella, professor e advogado da Tramontini Chiella Advogados Associados, e esse é mais um vídeo do nosso canal, onde trazemos conteúdos educativos sobre direito empresarial, direito do trabalho e áreas afins. Muitos empresários só descobrem que a empresa está negativada quando precisam de um financiamento, renovar um limite bancário ou fechar um grande contrato. A partir daí começam as dificuldades. A empresa pode continuar funcionando? Os sócios passam a responder pelas dívidas? É possível negociar essas pendências? A resposta depende da situação de cada empresa. Ter o CNPJ negativado significa que existem débitos não pagos registrados em cadastros de proteção ao crédito, como Serasa ou SPC, ou outros bancos utilizados pelo mercado. Isso não significa que a empresa será fechada automaticamente, mas demonstra que existem obrigações financeiras em atraso que podem comprometer sua credibilidade perante instituições financeiras, fornecedores e parceiros comerciais. Na prática, uma empresa negativada pode enfrentar diversas dificuldades. Entre elas, restrição para a obtenção de empréstimo e financiamento, redução ou cancelamento de linha de crédito, dificuldade para negociar com fornecedores, perda de oportunidades comerciais, aumento do custo do crédito. Em alguns casos, essas dificuldades acabam agravando ainda mais a situação financeira da empresa. E os sócios respondem automaticamente pelas dívidas? Essa é uma das maiores dúvidas dos empresários. E a resposta é não. Em regra, a dívida da empresa pertence à própria pessoa jurídica. Entretanto, existem situações excepcionais previstas em legislação em que o patrimônio dos sócios pode ser alcançado, como nos casos em que houver abuso de personalidade jurídica, fraude, confusão patrimonial ou outros requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica. Em cada caso, exige uma análise específica. E como lidar com essas dívidas? O primeiro passo é entender exatamente quais débitos existem. Depois disso, é importante avaliar quem é o credor, qual o valor atualizado da dívida, se há possibilidade de negociação, se existem cobranças indevidas e qual estratégia jurídica e financeira é mais adequada. Em muitos casos, uma negociação realizada de forma planejada pode evitar execuções jurídicas e preservar a continuidade das atividades da empresa. Muitos empresários ignoram as primeiras notificações de cobrança, esperam que a situação se resolva sozinha, automaticamente. Enquanto isso, juros, multas e correções monetárias aumentam o valor da dívida, dificultando ainda mais uma futura negociação. Quanto mais cedo o problema for enfrentado, maiores costumam ser as possibilidades de solução. Toda empresa pode enfrentar dificuldades financeiras em algum momento. O que normalmente diferencia aquelas que conseguem superar a crise é a rapidez na tomada de decisões. Renegociar dívidas, revisar contratos, reorganizar o fluxo de caixa e contar com orientação jurídica especializada pode fazer toda a diferença para preservar o negócio e evitar problemas ainda maiores no futuro. Ter um CNPJ negativado não significa o fim da empresa, mas também não é uma situação que deve ser ignorada. Quanto mais cedo forem identificadas as causas da negativação e adotadas medidas para regularizar as pendências, maiores são as chances de recuperar a saúde financeira da empresa e reduzir riscos futuros. Então, se a sua empresa possui um CNPJ negativado ou enfrenta dificuldades relacionadas a dívidas empresariais, entre em contato com um dos nossos profissionais para uma análise jurídica e orientação adequada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e acompanhar nossos próximos conteúdos. Compartilhe esse material para outras pessoas também. Lembrando sempre que esse conteúdo possui um caráter meramente informativo e educacional, e cada situação deve ser analisada individualmente por um profissional habilitado.